Hoje nós vamos assistir a segunda parte do documentário Filhos do Taim. Produzida em 2013 pela Rock Filmes, em parceria com a TV UFMA, a série documental, dirigida por Arnaldo Formiga, mostra a vida da comunidade do Taim, na zona rural de São Luís. A série é resultado do projeto de extensão Conexão Rural, financiado pelo Ministério das Comunicações, em parceria com o Senac Maranhão e apoio da UFMA. A série aborda temas como memória, cultura, meio ambiente, saúde e educação, e traz os próprios moradores como narradores de suas histórias. Além disso, o projeto também ofereceu oficinas e cursos para os jovens da comunidade que participaram tanto do aprendizado quanto da produção do documentário. São histórias contadas pelos próprios moradores que vivem e constroem essa realidade todos os dias. Prepare-se agora para uma experiência cinematográfica incrível. Um ótimo filme para você! Na verdade, como toda criança tem um sonho, eu geralmente, na minha cabeça, eu tinha ser um jogador de futebol, trabalhar na área de esporte no caso, mas não foi concretizado o sonho. Meu pai também nunca foi empregado, meu pai sempre trabalhou na roça e na pescaria. Aí então, a partir dos 10 anos, eu comecei a acompanhar meu pai a pescar, a roça. A pesca aqui era boa, tinha tudo de muito. Eu passei bastante tempo tirando pedra, arrancando pedra mesmo da terra, né, e vendendo. Trabalho na minha casa sou eu e meu marido. A profissão que eu trabalho é só trabalhadora rural. A gente trabalhava de roça e de pedra, né? Ele na roça, mas eu e nós dois na pedra também, porque ele tirava a bruta, eu tirava a brita e nós vivíamos. Os velhos viviam assim, trabalhavam na lavoura. Uns trabalham empregado aí, os mais jovens, né? Pessoas da mesma idade que conviviam juntos ali no dia a dia, teve que procurar outros ramos de vida. O emprego formal foi um deles que fez a gente se afastar, embora melhorasse as condições financeiras, mas afastou os amigos uns dos outros. Hoje é muito difícil a gente se encontrar. A característica do filho do Taim é uma pessoa bem legível, trabalhador, conquistador dos eventos, ser muito participativo na comunidade, porque a comunidade tem um nome no papel, mas quem faz o papel é a comunidade. A minha mãe, que eu fui criado só com a mãe e os meus irmãos mais velhos. Então o que ela passava muito para a gente era o respeito. E hoje é um orgulho a gente ter aquela capacidade de ser daqui, um lugar humilde, um lugar muito jóia para a gente. Quer dizer que a gente já é credenciado aqui. É uma participação já de pai para filho, neto e tudo enquanto. A fonte de renda era assim, porque a gente plantava, aí tinha o mês para colher, aí a gente cria uma galinha, aí quando chegava na hora a gente matava aquela galinha, tinha farinha à vontade dentro de casa, aí a gente ia comer. Ainda tinha macaxeira para fazer, para cozinhar, para tomar de manhã para dar para as crianças. Com isso, às vezes as crianças iam para a escola. Hoje, atualmente, eu trabalho na construção civil. E os novos, nós estávamos estudando nos colégios muito longe. Aí você saía daqui para o Maracanã, uma faixa de 10 quilômetros daqui lá, ou mais, isso aí, para andar e vir todo dia. E aí a gente teve para aprender a ler, a dificuldade era muito grande, porque não tinha, hoje não, tem merenda, tem tudo, nessa época não tinha negócio de nada. Aqui trabalhava com muita lavoura, mas às vezes faltava a mistura, eu botava um punhado de farinha na boca e sacava fora. O dia a dia aqui, quando chega dia de sábado, eu estou na minha casinha trabalhando, costurando minhas redes, tudo enquanto, trabalhando.
para complementar o meu coisa, que eu tenho filho para dar. O meu dia a dia aqui, acho que como todo pai de família, acordou, sai pro serviço, chega, curtir a família um pouco, dormir e voltar o dia seguinte pro serviço. A gente faz a farinha, vamos supor. Aí eu como uma parte e vendo a outra. Às vezes vem gente de outra comunidade que não trabalha com a cultura, com a roça, aí vem e chega e encomenda, assim, rapaz, eu quero um paneiro de farinha. Aí vem outro, eu quero um paneiro de farinha. Porque aqui mesmo eu não vendo, porque a maioria trabalha com roça. A fonte de renda é um salário hoje que a gente tem. É esse que a gente se mantém com a ajuda que eu fico, o complemento da Bolsa Família. Ajuda muito na despesa escolar, né? Material escolar, que às vezes a pessoa está sem a renda naquele momento, das crianças ir para o colégio, aí vem a bolsa, né? Aí já compra o que está faltando. E os cremosinhos com bombom e as pipocas que eu vendo durante o dia. Desde que nós se juntamos, aí ele sempre dizia, um dia que ele arrumasse um emprego, ele ia botar um comércio para ele. Aí ele se empregou, se desempregou, o dinheiro do emprego dele ele investiu aí no comércio dele. É nosso porque eu moro com ele, né? Mas é mesmo dele. Tenho o maior prazer de estar na maré. Gosto muito de pescar. Embora que ela não dê assim, aquela mesma fonte de renda, mas para a minha vida diária isso é ótimo, eu gosto muito. Eu nunca trabalhei com roça de industrial, né? Com máquinas, eu nunca trabalhei, sempre trabalhei na roça de toco. Para nós que sempre trabalhamos aqui com a roça de toco, de 4 em 4 anos a gente pode tornar a voltar e fazer no mesmo lugar. A roça de toco é o seguinte, a gente vai no mato, roça, a gente vai determinado quantia, né, de 1 linha ou 2 linhas. Lá a gente marca, roça, aí com 15 dias que o mato seca, né, a gente toca fogo. Aqui a gente trabalha assim, tocando fogo. Aí toca fogo e planta. Antes de tocar o fogo, a gente arruma logo a maniva, né? Toca fogo em um dia, no outro a gente planta logo. Felicidade não é ter mundos e fundos, é ter caráter, se tá tudo bom para correndo bem, tá feliz. Onde esse projeto aqui está instalado era uma área que estava ainda em recuperação. Ao redor aqui do meliponário, as espécies nativas, a gente tem um banco de dados agora, que é comprovado pela universidade, que eles já fizeram um estudo. Então, as outras espécies, em algumas áreas aqui da comunidade, que não tem, por exemplo, bacuri que tem piqui, tem copaíba, tem a aroeira e outras espécies nativas dessas comunidades. Então, nesse espaço aqui, a gente tem elas preservadas. Meu nome é Valderi, aqui só me conhece por Doro, né? Aqui não presta pra criar abelha com ferrão porque a área é muito pequena. Nós estamos com esse meliponário implantado desde 2009. A gente vem trabalhando com mel de abelhas nativas. Aqui na nossa comunidade a gente não pratica apicultura, a gente pratica meliponicultura. Porque as abelhas são abelhas nativas, sem ferrão, e a apicultura é a apis, que é a abelha com ferrão, que são chamadas abelhas exóticas. O que falta estimular é essa questão de ter mais áreas preservadas. Acrescentar os viveiros, né? Acrescentar as caixas e a produção mesmo das flores também está ainda muito pouca, né? E agora, quando começo da chuva, é que elas começam a florar bastante, aí chega mais a produção.
porque sem as flores não tem como a gente ter abelhas, não tem como produzir mel, não tem como produzir própolis, aí fica mais difícil, mas isso é apoio técnico, eu acho que também que precisa ainda mais. Eu acho que vai ter uma renda boa, porque se nós estamos esperando também para dar uma renda boa, é mais uma orientação para a gente, né? Para a gente produzir não só o mel, né, mas com os outros derivados do que a abelha produz. A falta de um técnico também para orientar mais a gente, a orientação da gente foi pouca, né? Para negócio de inseto, para a manutenção dela, né, para a gente ir para frente. O mel, a geoprópolis, a própria própolis, são produtos que a gente tira das abelhas, a gente usa. A gente já vendeu já, agora faltando é o técnico vir, que ele nunca mais veio para orientar a gente, que é ele que ficava com a produção dela, né? Quando a Mavida estava junto com a comunidade, a gente vinha discutindo sobre isso. Depois que a Mavida saiu e a Lumar também ficou só a comunidade, para a gente certificar o mel é um pouco mais difícil, né? Bem mais difícil. Por isso, assim, até para a gente levar para o mercado, fica mais complicado. A retirada a gente tem que comercializar aqui mesmo, na comunidade, nas comunidades vizinhas. Nossa pesca, primeiro. Antigamente nós tínhamos aqui um igarapé onde era a sustentabilidade de toda uma comunidade, ou seja, não só da nossa comunidade em si, mas em todas as comunidades vizinhas. E hoje se reduziu muito essa questão que, se fosse dizer assim, no mínimo para sustentar uma comunidade dessa já não daria mais. Dá sim para você ir lá e tal, pega um negocinho ali mais para dar o meu sustento para a sua família, hoje não dá mais. Diminuiu, né? Diminuiu a quantidade e diminuiu algumas espécies, né? Eu estou falando, hoje nós não temos mais camurim, é muito raro se encontrar camurim nos nossos igarapés. E o camurim era uma pescaria que assim, a gente dizia que era um privilégio, porque o cara escolhia, ele pegava sardinha para pescar com ela viva e pegar camurim. Então a sardinha ele só pegava para isca. E tinha à vontade, né? Tinha muito. Então ele não queria comer sardinha. Não, hoje eu vou comer camurim. Ele decidia o que ele ia comer. Agora mudou muito na minha vida do meu marido, que ele se empregou, né? Agora que ele está desempregado, mas ele se empregou, eu me aposentei, aí o pouquinho que Deus deu já vai aumentando. Melhorou, foi muito para nós. A produção caiu. Antes era a fonte de renda maior da comunidade, a gente pescava e conseguia manter a família e ainda sobrar algum pouco. E essa produção caiu muito mais da metade mesmo. E isso levou muita gente a procurar um emprego formal, passar tempo até sofrendo atrás de emprego por conta disso. A pesca hoje está muito difícil, porque entraram muitas empresas poderosas, e o só cai para o lado fraco, a gente não tem condição de brigar com ela, aí o governo governamental chega, toma de conta, isso aqui é meu, e é assim que é a vida do povo, porque aí se dá o nome da mídia, os homens que têm o poder, aí pronto, aí tem tudo na mão e a gente que não tem nada tem que ficar mesmo só com prejuízo.
A estratégia foi feita desde o início, né, uma unidade básica de saúde na Vila Maranhão, porque ao ver da Secretaria, é uma localidade centralizada, ou seja, ela é uma localidade de referência. Como há transporte para cá, para o Porto Grande e outras localidades mais próximas, então as pessoas poderão se deslocar. Hoje nós estamos em polo de 18 comunidades, né? Nós temos a própria Vila Maranhão, temos Citinho, São Joaquim, Cajueiro, Guarimanduba, Andirobal, Taim, Porto Grande, Limoeiro, né? Murtura e outros, Pindoba, né? São áreas do polo de Vila Maranhão. Olha, se ele falar, aqui o Taim, Porto Grande, Limoeiro, Rio dos Cachorros, a Vila Maranhão mesmo. Às vezes vem gente também do Cajueiro, ser atendido só nesse posto da Vila Maranhão. Pois é, fica super lotado. A quantidade é pouco, né? Porque é muitas comunidades e os atendimentos em número de profissional nós deixamos muito a desejar. A gente não tem uma demanda para ter um posto de saúde aqui. Porque a localidade é pequena para atender, ou seja, para um gasto tão grande. Talvez não seria necessário nesse momento aqui. A menos que a localidade crescesse mais e houvesse uma demanda maior e a necessidade de implantar uma unidade básica de saúde. Mas nós temos o posto de saúde da Vila Maranhão, então no caso o que a gente mais necessita é que ele realmente funcione de acordo com as pessoas necessitam, né? Falta bastante coisa, tanto estrutural quanto mesmo de utensílios mesmo para dentro mesmo do posto, que a gente precisa para estar atendendo tanto a nossa comunidade quanto as outras comunidades vizinhas. Quando a gente chega, sempre o atendimento é péssimo para nós que moramos aqui na comunidade. Não tem médico. Aí quando a gente vai marcar um exame, uma consulta, eles encaminham a gente para o outro lado, que o posto é o que quer beneficiar aqui a comunidade e a gente não consegue. Então não é um atendimento satisfatório, não é. Porque a gente tem que estar esperando pela boa vontade, fica na fila, fica aquele empurra. E a gente vai, ainda não consegue uma consulta na Vila Maranhão. Não tem médico, não tem nada. Às vezes dá de coincidência de um paciente chegar e encontrar com os profissionais na casa. Então ele faz o procedimento. Caso não seja a contento o atendimento, nós imediatamente entramos em contato com a SAMU e a SAMU faz o deslocamento para outra unidade de saúde mais próxima. Então, é isso que eu estou me referindo, que não atende. Então, o nosso desejo maior é que nos atendesse pelo fato de ser mais próximo da comunidade. A gente acha logo melhor ir diretamente no ônibus para procurar outro, ir para o centro, porque já no centro o atendimento às vezes é melhor, porque já tem não só o médico, tem vários médicos, às vezes atendendo. A gente vai para chamar a ambulância, né? Aí a SAMU, aí vem ou leva para o Socorrão ou para a UPA. Ou senão, na Vila Maranhão não adianta. É melhor ficar em casa mesmo, porque o posto de lá não tem nada. A ambulância chega até a localidade, pega aquela pessoa e leva até uma unidade básica ou até mesmo uma UPA. No verão, como a estrada está boa, né? A gente pode dizer que a estrada está boa, os buracos não estão cheios de água, né? Mais ou menos se você liga e tem a sorte, o paciente tem a sorte dele chegar no momento, ele leva mais ou menos uma meia hora para chegar até aqui. Agora no inverno é mais dependioso, porque às vezes ele chega com 40 minutos. Aí isso depende da sorte, porque tem muitas das vezes que você liga, fica cobrando, fica ligando, o celular tocando toda hora e eles ficam só dizendo, a gente está só com uma ambulância. No meu caso, meio retrasado, eu quase fui 3 vezes para o hospital rapidinho, mas fui para a UPA. Aí na unidade mística também, que a gente vai. Muitas das vezes chega um paciente que nós não temos esse atendimento na unidade. Então se
Para fazer esse translado, se a gente tivesse com a ambulância na unidade, rapidinho chegaria numa unidade que desse um atendimento de melhor qualidade de vida para ele. Nós tínhamos uma ambulância, mas na gestão anterior, ela foi emprestada para uma outra unidade e até hoje nunca retornou, e com qual nós estamos correndo atrás para ver se encontra, para trazer de volta. Aí o posto daí eu acho que é um posto que devia servir aqui a comunidade toda, mas não adianta. Nem para fazer um curativo é muito difícil. A pessoa, se é um curativo, um caso mais grave, tem que ir para o centro mesmo. A gente às vezes até tenta buscar esse conceito, essa resposta para a gente mesmo, né? Porque juntando todas essas comunidades, a gente acha que já dá uma demanda necessária para essa estrutura do posto, né, já ser maior, para atender todas as pessoas. A unidade, em parceria com o Taim, Vila Maranhão e essas outras entidades que eu citei, nós temos um trabalho voltado para que essa unidade seja reforma e ampliação para um socorrinho, e já é de grande procura de muito tempo. Eu pediria até que fosse um empenho maior do poder público, né? De modo geral, tanto a rede federal como estadual, municipal, que tivesse uma parceria melhor para que transformasse isso numa saúde de qualidade de vida para todos nós da região. Esse croquis aqui dessa localidade, ele serve de base, é um parâmetro para que a gente possa visitar todas as casas. Todas as casas desta localidade estão contidas nesse croquis, com numeração, com acidentes geográficos, enfim. Quando nós vamos fazer um trabalho em uma localidade, primeiramente nós temos que fazer esse procedimento. É o primeiro passo para um reconhecimento de uma localidade. É esse RG. Nós chamamos de RG, Reconhecimento Geográfico. Ele serve de orientação para qualquer tipo de trabalho no controle das endemias. O laboratório de endemias aqui na Vila Maranhão, ele começou com a criação, o estabelecimento da MPX, a usina termoelétrica. Foi feito um convênio com o Estado e o Estado pediu que a MPX colocasse um laboratório e com toda a estrutura. E ela cumpriu, a MPX cumpriu. Ela construiu o prédio, equipou, né, com todo o material necessário e hoje funciona. Nós temos um técnico que trabalha dentro do próprio laboratório, está lá, e ele está apto a fazer qualquer procedimento em termos de malária, onde for preciso. Em 2008, nós tivemos 2 casos de malária autóctone. Quer dizer, autóctone significa dizer que é da própria localidade. E em 2010 tivemos 3 casos. Essas pessoas foram tratadas. Nenhuma delas teve gravidade. Nós temos um agente de saúde da área que ele faz essa visita constantemente, quase que diariamente. Então, o que ele faz? Ele entra nas casas, né, aborda os moradores para saber se tem alguém com febre. A partir do momento que tem alguém naquela casa ou naquela localidade que é portador de uma febre, nós suspeitamos que é malária. Então, o que fazemos? Coletamos uma gota de sangue e colocamos na lâmina. Esse material com todos os dados daquela pessoa vai para o laboratório, lá na Vila Maranhão, para ser examinado. E depois do exame, que dura cerca de 30 minutos, se positivo, o tratamento vem aqui na casa da pessoa, ou então a pessoa vai ao médico para ser tratada. A partir disso aí nós vamos fazer um acompanhamento, ou seja, um monitoramento daquele paciente. Fazemos a investigação para saber aonde ele adquiriu, como ele adquiriu aquela malária. Porque às vezes o portador, ele diz que ele não saiu daqui para lugar nenhum, mas muitas das vezes ele saiu daqui e foi adquirir a malária em outro local. Então, o laboratório de entomologia, ele é colocado dentro da localidade por onde ele já esteve, aí para saber se realmente existe um mosquito nessa área. Se existe, então nós fazemos o controle químico, que é a borrifação com um inseticida. Qualidade de vida, eu acho que é o cidadão poder usufruir dos direitos, dos direitos que ele tem, sendo nas políticas públicas, o cara gozar de segurança, gozar de uma boa saúde. É ter a medicação a contento, né?
ter os médicos na procura que vêm atender, a procura do atendimento, ter o dentista, ter o enfermeiro. Qualidade de vida é viver um ambiente bom, ter uma boa convivência com as pessoas, além de ter estrutura, tanto para morar quanto para viver mesmo. Tá adquirindo alimentos bons, morar mesmo em um ambiente que ainda seja saudável. E aqui a gente tem uma qualidade de vida, vamos dizer assim, razoavelmente boa, porque a gente tem segurança, ainda temos segurança aqui, podemos brincar e todo mundo se conhece aqui, isso é qualidade de vida também, o relacionamento que a gente tem aqui como comunidade, só que temos nossas dificuldades, né, que é o transporte, a educação é precária ainda. Mas eu concordo sim, que as pessoas têm orgulho de falar, de morar aqui, de amar o Taim. Ah, com certeza, não tenho dúvida. Porque aqui, quando eu cheguei, eu trouxe meus filhos, tenho 6 filhos, trouxe meus filhos tudo pequenininho, aí criei aqui tudinho, então eu me considero praticamente como filha aqui do lugar, até porque eu sou de São Luís. A gente está sofrendo agora com... Eles estão tentando nos remanejar daqui, né? Então, o nosso objetivo maior agora é fazer com que a reserva extrativista, no caso que é a reserva Tauá-Mirim, seja concluída, né? Seja aceita, para poder realmente a gente ter uma qualidade de vida e ter qualidade de vida e buscar outras coisas que ainda nos faltam. Mas assim, eu acho que a boa parte da comunidade do Taim tem uma qualidade de vida boa, sabe? Tem um pescado fresco, não precisa estar comendo esses congelados todo o tempo. Pode tirar o seu sustento da terra mesmo. Isso é ter qualidade de vida, você não tem que estar comprando todo o tempo alguma coisa. Você tem frutas, tem várias coisas que você faz com que você tenha uma vida tranquila e legal. O fruto que a gente consome, no caso, é do nosso suor, né? Que não é usado nenhum tipo de produto químico, é natural realmente. É a convivência mesmo, né, um com o outro, isso é necessário. Eu espero que o Taim não mude muito do que sabe? Eu só espero que a gente receba benefícios nessa área aí, de educação, de saúde, de segurança. Ainda não precisamos de tanto assim, mas se receber essas políticas públicas aqui, se vier políticas públicas, eu quero que o Taim não mude em nada assim, o que ele é. Apesar de ser um lugar bem simples, é muito legal estudar aqui, ficar com os professores. Uma característica que eu observei dos pais aqui dessa comunidade é que eles são mais presentes na vida dos alunos. Então, embora eles não tenham avançado nos estudos, mas eles fazem questão que os filhos avancem. Eles são preocupados com isso. Então, essa preocupação faz a diferença. Para o futuro, esta vida que levamos hoje, dificilmente ela vai permanecer, né? Aqui nesta nossa área ela vai desaparecer talvez 100%, só vai ter um emprego formal. E quem tiver melhor estudo, as chances de emprego e de melhorar sua condição de vida é muito maior. A importância é muito grande em investir no estudo.
Olha, a vida escolar dos meus filhos, para mim, não é dizer que é 100%, porque a educação a gente sabe que ela não está as melhores. Hoje em dia eu estudo porque também os meus pais não tiveram estudo. Então, com isso, eles lutam muito para mim estudar, para mim. Lá no futuro eu quero ajudar eles. A gente não pode desistir dos nossos ideais. A gente tem que, quando a gente quer de verdade, a gente tem que ir atrás, tem que lutar e batalhar para isso bastante, que a gente consegue. Então eu tenho, não muitos, mas eu tenho alguns alunos que poderiam ter um rendimento melhor se os pais tivessem essa consciência da importância que os estudos têm para essas crianças hoje, principalmente amanhã. Olha, a situação atual da escola, teve momentos que teve pior, né? A situação principal da escola é que é o local, uma escola que nós não temos. Porque o prédio é alugado, ali é uma união de moradores que foi emprestado. Depois que tivemos o domínio da terra, aí lutamos por transporte, escola, energia. Meu mandato, o que a gente previa? Fizemos 5 itens: saúde, educação, estrada, terra e água. Não conseguimos água, conseguimos educação, não conseguimos a saúde, mas conseguimos o colégio. Para que a escola funcionasse aqui na nossa comunidade, nós tivemos que entrar com alguma coisa contrapartida, que justamente foi o nosso prédio da associação. A própria sede da União de Moradores é a escola. Quando eu iniciei aqui há 8 anos atrás, essa escola já funcionava lá, né? Então a União cedeu o espaço para a prefeitura. Nós cedemos para a prefeitura. E claro que essa é uma relação que a gente está discutindo, porque nós cedemos por 2 anos, renovava por mais 2, já tem 20 anos, né, de cedido para a prefeitura. Quem ganha com isso? A prefeitura, porque não está pagando nada, então a prefeitura precisa, a comunidade precisa se estabelecer um critério para negociar com a prefeitura para que tenha um prédio especificamente só para aquele fim. Houve já algumas conversas, participei de algumas reuniões onde a comunidade doou um terreno lá no Itaim para a prefeitura construir. Isso está em processo, né, de elaboração, de planta, de licitação. A escola funciona aqui na comunidade, lá na associação, no prédio da Associação de Moradores do Itaim já há 15 anos, ou seja, mais de 15 anos, porque nós trabalhamos, nós somos lotados, nós somos fundadores da escola, então nós somos lotados em 98, mas nós trabalhamos mais 2 anos voluntário, a escola já existia dentro da comunidade. É um anexo que só é questão de espaço, mas os professores têm a mesma formação, o mesmo planejamento, as mesmas formações, tudo que aqui na Polo tem, no Itaim tem também. Nós temos Xerox, lá também tem Xerox, tudo que aqui faz, lá faz da mesma forma. Nós seguimos o PPP da escola Polo, né? Então, a escola Polo, tudo que é desenvolvido lá tem que acontecer no anexo, né? Em termos de estrutura física, a gente pode melhorar. É uma escola assim, que tem pouco espaço para o lazer das crianças. A nossa maior dificuldade aqui, que eu posso dizer, da situação da escola, é que a gente não tem uma estrutura física para desenvolver um trabalho mais adequado com eles. Não vou dizer que isso é por isso que eu não estou desenvolvendo no trabalho, não. Mas, poxa, se tivesse uma sala maior, onde eu pudesse andar um pouco mais, onde os alunos eles tivessem contato maior com o livro, seria bem mais interessante. É difícil, porque
porque é só o meu marido que trabalha. Aí para manter eles, aí... E ele começou a trabalhar, mas agora também está desempregado. Aí tem que manter, principalmente no transporte. O transporte é que é difícil para a gente, para pagar esse transporte, para manter ele na escola. Inclusive eu comecei a estudar, mas por causa dele eu tive que escolher. Eu parei para eles continuarem. Na Polo do Taim, nós temos no turno vespertino 40 alunos, porque são os alunos que vêm do 6º ao 9º ano. Eles estudam lá no turno matutino do 1º ao 5º. Quando eles passam para o 6º ano, ele vem para a Polo no turno vespertino. Só os alunos de até 4ª série, crianças basicamente de até 6, 7 anos, permanecem aqui, depois vão estudar fora. E eu acho que esse é um elemento que a gente precisa resolver, uma coisa que a gente precisa resolver, porque quanto mais tempo, essa coisa da preocupação do aluno sair, do jovem sair e ser atraído ou ser tentado a buscar outros modos de vida, também tem a ver com o tempo que ele sai da comunidade, começa a ver isso muito cedo, né? Eu estava pensando nisso outro dia, o que acontece com o aluno quando ele sai dessa comunidade. Uma das coisas que perde é o contato do pai com a escola. Os pais eles têm um distanciamento maior dos estudos dos filhos. Eles têm que ganhar a vida deles, eles têm as outras responsabilidades. E eles confiam que os seus filhos, já vamos dizer assim, estejam bem encaminhados. Então, de certa forma, quando eles se deslocam para os centros urbanos, os pais aqui, de certa forma, se despreocupam um pouco. Então já não tem tanto aquele contato com os professores, como é que está o rendimento de seus filhos. O jovem, quando ele sai daqui para ir para a zona rural, para a zona urbana, à procura dessa melhora, ele enfrenta vários momentos ruins na vida. Porque a realidade é totalmente diferente. Nós que moramos aqui na zona rural, nós sabemos que é esse tipo de impacto. Então, ele vai custar se adaptar, porque assim, lá é totalmente diferente, é a vivência. Uma das conquistas, né? É o ônibus, o transporte também, que é muito distante, daqui da zona rural até para se locomover ao centro. Se minha escola fosse aqui na comunidade, aumentaria o meu tempo. Porque, como é muito longe, gasta mais ou menos 40 minutos para chegar lá e eu tenho que sair muito cedo. E quando eu volto, aí eu saio do colégio 12h30, chego aqui praticamente 2 horas. Outra coisa é que esse aluno, ele passa a ter contato com alunos com, vamos dizer assim, com uma cultura, com uma educação diferente. Aqui, o respeito pelo mais velho é evidente. Isso eu vejo na minha sala de aula constantemente. O que eu consigo fazer aqui, eu não consigo em outra escola pública. E olha que eu já trabalhei em algumas. Por quê? Porque os pais, eles têm aqui a preocupação em que seus filhos saibam seus limites. Que eles são pais, que eles detêm autoridade. Nos centros urbanos, a gente tem visto uma inversão de valores, onde o jovem, na tentativa de conquistar os seus direitos, ele se acha no dever de ousar mais, ou seja, desrespeitar os pais. Os alunos daqui passam a ter contato com esses alunos, com esse novo pensamento. Poxa, então eu posso fazer isso também, então eu posso questionar a autoridade paterna, eu posso desafiar a autoridade do professor. Os alunos aqui, eles passam a perder um pouco. Eu não sei se essa é a expressão mais correta, mas é a que eu tenho mais adequada no momento. Eles passam a perder um pouco desse respeito. Então eu acho que quanto mais tempo ele ficar estudando na própria comunidade, estudando a sua própria realidade, eu acho que ele se apega mais a esse ambiente, né? A falta de diálogo entre pais e principalmente filhos jovens, ela é evidente. Hoje um jovem ele conversa muito mais com outro jovem do que com seu pai, com sua mãe, com seu irmão mais velho. Então esse distanciamento que já existe naturalmente nas famílias hoje, ele acaba por incentivar nessa perda, vamos dizer assim, que o aluno tem
aqui do Itaim do respeito ao mais velho. No espaço urbano, por conta até da individualização a qual a gente está submetido, né, esses elos de reciprocidade e solidariedade acabam meio que se fragmentando. Né? Então as pessoas terão que reconstruir formas de vida, buscar outro espaço e nem sempre vão encontrar as mesmas relações. Talvez por isso até a gente encontra essa ligação estreita entre as pessoas que saem da área rural, vão morar no centro urbano, mas nunca perdem, né, esse laço de referências. Dentro de 30 anos, mais ou menos, a comunidade de Itaim, eu diria até que evoluiu muito, muito, muito. Porque aqui quem sabia bastante estudava até a 4ª série. Eu tenho várias amigas que pararam o estudo por ter filho e eu achei que eu tenho que ter um futuro e eu tenho que dar um futuro para ele. Então com isso eu continuei estudando. Eu tenho as dificuldades de estar longe da escola e tal, mas só que eu morando aqui, eu sei que eu vou ter principalmente o respeito de todo mundo. Eu vim fazer o ensino médio depois de 30 anos que eu voltei para a sala de aula. Aí que eu fui fazer o ensino médio na Vila Maranhão, mas antes não tinha como. Agora mudou muito, às vezes os nossos filhos já têm uma formação, quem quer ser professor e outros escolhem aí, dentre outras profissões. Eu gosto de estudar. Bióloga marinha, quero ser. Eu espero que não somente tenha uma escola nova aqui, mas eu espero que a comunidade ela tenha os recursos necessários para poder se desenvolver ainda mais. Eu espero que a prefeitura esteja com um olhar diferente para cá, porque não adianta eu trazer muitas coisas boas para cá e o governo esquecer daqui. Porque no futuro, ainda mais distante, essas melhorias elas não vão ser o suficiente. A comunidade vai precisar de mais. Eu acho que o medo, ele se desprende no momento que começamos a luta, né? Porque se a gente não tivesse medo, a gente entregaria a terra. Uma vez que nós não entregamos a terra, que rebatemos, que lutamos, que buscamos. Então, é uma maneira de você dizer assim, não, eu não aceito, e meu medo é muito maior de que isso aqui acabe, porque não vai deixar nada de histórico, nada de palpável para que as pessoas no futuro saibam que aqui teve uma comunidade, que existiu pessoas, que veio sofrimento, que teve muita luta, que teve todo um embate para chegar até hoje, nos dias atuais. E essa é a minha visão. Nós temos alguns hábitos, né, de comunidade que é muito forte no Itaim, né? Por ser uma comunidade onde, quando assim, precisava assim, de uma casa para tapar mesmo de barra. A gente tem muitos trabalhos conjuntos que a gente chama de mutirão, né? Então, o trabalho é meu, mas vem todo mundo e me ajuda, né? Ainda até hoje ainda existem os mutirões. É assim, por ser uma comunidade, não vou dizer tão perfeita, a mais unida, mas por haver aquela união familiar. Então esse convívio, quando a gente está fora, que a gente olha de lá para cá, aí a gente percebe quanto isso é forte, né? Então isso sempre exige da gente a ver, né, essas relações com um foco mais apurado. Então, quando você está aqui, às vezes você nem consegue perceber como é importante isso, né? Para que a gente vencesse, nós, comunidade, vencesse o poder aquisitivo, nós resolvemos fundar uma união de moradores. Quando a gente foi fazer os documentos, nós aqui no entorno da gente já tinha várias associações. Nós somos uma das mais novas associações. O Porto Grande é mais antigo, Rio dos Cachorros, a Vila Maranhão, todos são mais antigos, né? O Cajueiro. E quando nós pensamos na criação de uma institucionalidade para a comunidade, para representar a comunidade, a gente pensou exatamente nesse nome, né? No conceito que carregava o nome, né? Associação, tem associação de tudo por aí. Então vamos colocar outro nome que seja mais forte. Aí a gente colocou União.
e ela é registrada assim, né, como União de Moradores. Então a luta política pela terra ela começa há muito tempo atrás. As comunidades tradicionais, aqueles que aqui chegaram primeiro, né, aqueles que viviam da pesca, que vivem até hoje, aqueles que vivem da agricultura, né, da pecuária, do cuidado uns dos outros, da vida comunitária, eles estão aí presentes e alguns ignoram isso, né? Então essa luta das comunidades tradicionais é a luta permanente da terra. E nós estamos aqui, sobretudo, para apoiar esse espaço. Na época de 1980, apareceu um cidadão, dono de uma oficina, querendo se passar por 2 moradores mais antigos da comunidade. Se mostrou muito naquela época, muito interessado, muito companheiro. Depois percebemos que ele estava tentando ficar com as terras. Aí em 87 a gente cria a associação e em 91 eu tentei fazer uma casa e ele me processou por estar invadindo o sítio dele. Então isso começa a mudar a relação dentro da comunidade, porque agora tinha alguém implicado com a polícia, né, com a justiça. Aí queria tomar, cercou, passou uma cerca após o campo, aí nós fomos para o embate mesmo. Quando o povo se sente ameaçado daquilo que ele se sente dono, ele reage. Então a comunidade começou passando a entender que se ele vencesse um, ele iria identificar outros alvos dentro da comunidade para ir vencendo um a um. E aí a gente poderia estar muito fragilizado. E daí tivemos muitos parceiros, né? A Igreja Católica, as comunidades vizinhas, agregamos uma grande força a nível de município. E nós passamos a buscar apoio dentro das outras comunidades, ainda utilizando aquela mesma rede de relação, o pessoal que roçavam aqui, que trabalhavam junto. Isso foi se espalhando, extrapolou inclusive essa micro-região daqui que chamamos de Zona Rural 2. Então a Zona Rural 1 também veio para o apoio, o pessoal da Matinha, do Quebra-Pote. Então quando tinha as audiências com o juiz, eu ia com o advogado, mas em seguida chegavam 2, 3 ônibus. As comunidades tradicionais têm uma relação com a terra, uma relação com as áreas onde eles vivem de uma forma um pouco diferente daquelas relações de posse comum. A posse dessas comunidades não é apenas algo com conteúdo econômico. É também um espaço de desenvolvimento de relações sociais, de biografias, de vidas que se construíram nessas regiões e que, portanto, devem ser objeto de proteção por parte do Estado brasileiro como expressões dos modos de criar, fazer e viver de grupos tradicionais e formadores da cultura brasileira. Então a nossa luta não é apenas do pároco, é uma luta da igreja conjunto, né, do povo, na sua maioria, multiplicadores de uma formação e de um pensamento, né, um pensamento comum que é de garantir a vida, a dignidade das pessoas que moram nesse território. No meu entendimento, o líder comunitário é aquele que vê, não ele, mas a comunidade como um todo. Ele funciona mais ou menos basicamente como um conselheiro, né? Porque dentro da comunidade, graças a Deus, a gente tem uma rotatividade de pessoas que assumem a direção. Eu fui presidente lá em 91, em 2007 vi a necessidade de contribuir de novo, né, na direção, a partir da direção. Nós temos 4 monstros que eu chamo, né? Alumar, Vale do Rio Doce, a Votorantim, a PMX. A visão que se tem hoje desses monstros, eu acho que ela só tem a gente só tem esse olhar sobre eles pela forma como se instalam. É que não há uma transparência, né, na instalação, de como se dá isso. A gente ficou sabendo depois de muito tempo que a Alcoa se instalou, passou 15 anos sem pagar IPTU, outros 20 sem pagar ISS, por aí vai, né? E aí para onde, e dos outros está cobrando de todo mundo, né? Então um empreendimento como esse que diz que
que é autossustentável e tem que ter esses benefícios todos. O cidadão comum não tem. Essas comunidades que existem ali há tanto tempo devem ser levadas em conta no planejamento de qualquer atividade e não ser tratadas apenas como um obstáculo a ser removida. A luta do povo, ela consiste exatamente pela criação da reserva extrativista do Taim. Nos anos 80, no final dos anos 80, 90, a gente estava contabilizando já os prejuízos com relação à contaminação nos rios, né? A redução de alguns pescados e tudo. A criação da Resex do Tauá-Mirim passa por vários, digamos assim, percalços desde o momento inicial no ano 2003. A reserva é esse território tradicional onde as pessoas podem continuar utilizando os recursos naturais em que elas já faziam uso anterior à criação dessa unidade de conservação, mas é principalmente um espaço onde vai garantir um modo de vida. E aí está dito o espaço de reprodução social, cultural, religiosa, todo o modo de vida que aquela população já tinha antes. É importante observarmos que desde a criação, desde os primeiros momentos de pleito pela criação da Resex Tauá-Mirim, a comunidade sempre esteve muito envolvida. Na verdade, ela foi a autora deste pedido de criação da unidade de conservação perante o IBAMA desde o começo da década de 2000. Toda a parte técnica que era necessário para embasar o processo, nós do antigo CNPT, que era no IBAMA aqui no Maranhão, nós fizemos o processo e entregamos em 2007. De lá para cá, foi feito alguns espaços, o Ministério de Minas e Energia pediu para rever o processo, porque nessa área tinha interesses do ponto de vista mineral, de extração mineral, e aí voltou para as comunidades fizeram um recorte no perímetro da unidade, fizeram novas conversas, voltou novamente, o que nesse momento o processo ele se encontra aguardando o parecer do governo do Estado do Maranhão. A criação da Resex Tauá-Mirim, além de não ser levada em consideração nos planejamentos dos órgãos públicos, nos órgãos de desenvolvimento econômico do Estado do Maranhão, ela não tramita de forma célere. Quem tramita de forma célere, na verdade, são os pedidos de implantação de empreendimentos. Então, esse interesse humano, esse interesse tradicional, é um interesse que pesa nos termos da Constituição e que deveria ser considerado antes de qualquer deliberação política pela implantação de grandes empreendimentos. Atualmente, existe uma decisão judicial que determina ao Estado do Maranhão que não realize o deslocamento compulsório de qualquer comunidade desta região. Essa decisão judicial ela é fruto de uma ação civil pública que foi proposta recentemente pelo Ministério Público Federal do Maranhão em defesa da permanência dessas comunidades na região do Tauá-Mirim. A contaminação dos nossos mananciais é muito grande nessa região, então nós estamos lutando não é só pela questão da terra, é pela sobrevivência da pessoa humana, né, dentro da sua comunidade onde ela nasceu, onde seus pais as criaram dando banho em rios, que hoje você não entra, que você pode ali ficar no rio apodrecido junto com ele. É importante e é necessário que nós do ICMBio tenhamos uma resposta para dar para as comunidades, porque na medida em que as comunidades nos pedem para fazer um processo de reserva extrativista, mesmo que seja para chegar lá no final e todo o processo chegue ao momento que as próprias comunidades ou que o governo ou que uma das partes diga que não é possível, que tem uma outra opção para essas comunidades, é necessário que se dê uma resposta, né? É necessário que uma unidade que foi pedida em 2003, há 10 anos atrás, que criou toda uma expectativa na vida das pessoas e que criou também toda uma leitura do que é importante do ponto de vista ambiental, porque no processo de criação tem a sensibilização e eles participaram de várias sensibilizações, é importante para a gente do ICMBio dar uma resposta para essas comunidades. Todo o processo de criação da Resex do Tauá-Mirim já foi concluído pelo menos desde o ano 2008. O que falta agora é efetivamente uma deliberação sobre os limites da unidade de conservação e sobre a sua efetiva criação. Essa decisão, ela possui uma natureza política, é uma decisão discricionária que o poder público tem que adotar
sobre a criação dessa unidade, que já se declarou como viável do ponto de vista ambiental e do ponto de vista humano. Eu posso dizer uma coisa que talvez poucas pessoas dizem. Eu não me orgulho da minha luta, não, mas eu me orgulho dos companheiros que eu tive. Porque o maior prêmio que eu tive foi os companheiros, tudo que eu tive e que até hoje eu tenho. Tem companheiro morto, como eu falei, que não conseguiram ver a estrada chegar. Tem companheiro meu que não viu, mas que contribuía, que confiava, que trabalhava, que ajudava, que era um conjunto de fortalecimento dentro da própria comunidade, para que hoje tivesse o engrandecimento e o respeito das universidades que faziam pesquisa. Imagina se não tivesse esses companheiros, a gente não estaria aqui discutindo esses... Então, não é eu, mas todo esse conjunto que a gente conseguiu montar e que muitos... Né, eu vejo uma praça hoje aqui, você não imagina o tamanho da minha satisfação, do meu orgulho de ver os companheiros trabalhando, porque eu sei que isso tem fundamento, isso teve luta, teve... muito suor, muita fome, muita questão atrás de toda essa situação.